boa noite, meus queridos irmãos, meus irmãos internautas. Boa noite, Serginho. Boa noite, Áurea. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho no Lar. Então, não esqueçamos de colocar nossa aguinha para purificar, para que possamos, ao final do nosso Evangelho, bebermos a nossa água com as melhores vibrações vinda desse plano espiritual amigo. O Serginho vai ler aqui o Vinha de Luz, que é uma mensagem de Emmanuel para Chico. Vamos fazer um breve comentário, depois eu lerei o Evangelho, faremos um comentário também, com as respectivas preces no início e no final, logo após a primeira leitura. Então sejam muito bem-vindos, que tenhamos aí uma noite bastante agradável, com a certeza de que não estamos sozinhos, que esse plano espiritual amigo, que visita os nossos lares, que estão conosco em todos os ambientes, estão sempre conosco. Então sejam muito bem-vindos e vamos ao nosso Evangelho no Lar. Vamos lá, Serginho? Boa noite. Então vamos lá. Vida conjugal. Assim também vos, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Está em Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o equilíbrio, invocam-se as incompatibilidades dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entendimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, estrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável aos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É impossível que os sonhos, muita vez, se desfaçam aos toques de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sob os espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busca-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembre-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Graças a Deus. É uma leitura aí para muita reflexão, né, Serginho? O matrimônio, a união, as relações, de modo gerais, não é muito fácil, porque cada um tem a sua individualidade, o seu estágio de crescimento, e a gente tem que conciliar isso dentro de um próprio lar, né? Então não é muito fácil. Mas aí disse uma coisa muito importante, que a gente primeiro construa uma relação de amizade, né? Quando você considera o outro realmente seu amigo, você consegue fazer que o outro seja seu amigo, as coisas começam a ficar muito mais fáceis. Tanto é que a gente consegue viver muito bem com os amigos, né? Então a relação conjugal é difícil, não é fácil, porque diariamente são, né, muitas coisas se desgastam no decorrer da relação. A gente, quando começa uma relação, idealiza
uma coisa, um sonho que na realidade não é assim. Então, várias coisas vão nos fazendo refletir, mas que a gente consiga construir essa amizade com aquele próximo, porque foi aquele que a gente escolheu, foi aquele que a gente precisa para crescer, né? Principalmente para crescer, que a gente consiga passar por esse relacionamento entendendo isso, que é aquilo que eu preciso. Nosso Pai só manda para nós aquilo que a gente precisa para crescer. E é o primeiro caminho, se a gente pensar como cristãos, para a gente testar o nosso egoísmo. Porque a gente só consegue ser amigo do outro realmente quando a gente começa a ceder ao tirando um pouquinho o nosso egoísmo, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho. Então, o primeiro caminho, porque a gente consegue ter amizade, né? E a amizade, como você falou, no casamento é fundamental, porque é um companheirismo, né? Não é posse, não é um dever, né? E é uma cumplicidade, é uma camaridade, é uma junção de união de corações exatamente para crescer. É isso que a gente tem que enxergar. Né, cumplicidade. Vai ser uma cumplicidade. A gente precisa entender que esse é o amor em Cristo, né? Esse é o verdadeiro amor em Cristo. Porque na realidade, se você não vê o outro como seu amigo, se você começa a ver só os defeitos e não ver, porque todo mundo tem coisas boas e coisas ruins, né? Todos nós, por sermos espíritos imperfeitos, ainda em processo de crescimento, temos lá as coisas boas e as coisas ruins. Então, que a gente consiga, principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos em que as coisas ficam mais difíceis, as dores são maiores, que a gente consiga lembrar das coisas boas do outro, das coisas que nos dão paz e tranquilidade no outro. Porque todo mundo tem alguma coisa para nos doar que nos dê essa tranquilidade. Então, que a gente sempre tenha esse olhar de amigo, de irmão, porque no fundo somos todos irmãos. E a gente precisa entender isso, que nós somos irmãos, e irmãos sempre devem querer o melhor para o outro. Porque quando a gente vê aquele que a gente ama bem, a gente também fica bem, também fica em paz. E eu me lembro de uma história que um casal que ia casar, estava para casar, e aí o pai perguntou para a filha, o que você espera desse casamento? Ela falou, que eu seja feliz. Aí o pai falou, então você não vai ser feliz. Você tem que esperar desse casamento que você vai fazer o seu amor feliz. Porque se o seu amor estiver feliz, você também está feliz. E é assim com os nossos filhos, né? Quando os nossos filhos estão felizes, nós estamos felizes. Então, isso tem que ser com todos os nossos amores. Que a gente tenha sempre essa reflexão. Façamos o outro feliz, que aí também estaremos felizes. É isso aí. Bom, nós vamos fazer uma prece agora, aproveitando esse momento de paz, esse momento de tranquilidade, esse momento em que o plano espiritual se aproxima de nós, dos nossos lares, do nosso planeta, trazendo esse evangelho que é um momento, na realidade, de paz, de equilíbrio. E que o Mestre Jesus, que emana para o planeta Terra a sua paz e a sua luz, emane para nós também, atingindo os nossos corações, de modo que possamos passar pelas nossas dificuldades com mais paciência, com mais equilíbrio e com muita fé. Que o Mestre Jesus abençoe a todos os lares e que nos dê sempre a sua paz e a sua tranquilidade. Obrigado, Mestre, por esse momento e esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec, eu abri aqui e caiu o capítulo 6, o Cristo Consolador. Consolador prometido. Então, quem tem o Evangelho é uma boa oportunidade para abrir e acompanhar para as nossas reflexões. Então, está o item 13, o Consolador prometido. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e a ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente conosco.
O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade ainda tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que ele se disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa a alma, dando-lhe a ver, do alto, as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, somente no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar e a perspectiva da felicidade que o espera e lhe dá paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo a caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Jesus, muito sábio, né? Ele já sabia que há mais de 2000 anos, né? A gente não tinha ainda condições de entender tudo que ele queria explicar. Então ele promete esse Consolador, que hoje a gente sabe que é o Espiritismo, que vem junto com a ciência, com a filosofia e com a religião, explicar melhor as causas, né, da nossa existência, dos nossos sofrimentos, das nossas peregrinações por esse planeta de provas e expiações. Então, a gente precisa, né, estudar um pouco mais, aproveitar aí os livros de Kardec, a codificação da doutrina, entender um pouco mais de onde viemos, por que estamos aqui, o que o Pai espera de nós. Então, esse é o nosso caminho, né, Sérgio? Mais do que só o estudo, também eu acho que a gente colocar isso em prática, né? E a prática dela nos faz a gente ver o que Jesus realmente trouxe para a gente, né? O que ele espera da gente com esses ensinamentos, né?
Porque só ter um ensinamento sem ter dentro do coração o que ele disse também não adianta nada. A gente tem que ter ações em cima daquilo que a gente reflete e traz para dentro de nós, né? Porque nós fomos amadurecendo, né? Nós fomos amadurecendo, como ele diz aí, né, Áurea, que a gente começou amadurecendo. Então, da primeira vez, se falava para alguns entendiam, outros não, mas ele também estava tudo ali, só que estava de uma outra forma. Agora abriu mais ainda o leque, ou seja, agora a gente já consegue entender um pouco mais, já tem capacidade de compreensão. Mas a capacidade de compreensão, sem ser feito ação, eu sei que é isso. Mas eu sei por quê, sei para quê. Isso também é importante entender. Por que é importante eu saber que eu sou um espírito imortal? Isso que é importante, né? Eu sei que eu sou um espírito imortal, mas o que isso faz com que o Sérgio mude? O que faz com que a Áurea mude sabendo disso? É isso que é importante. E a mudança a gente sabe que está no nosso burilamento interno. E a gente tem que aproveitar cada coisa que a gente vai aprendendo, cada coisa que foi se abrindo com mais facilidade para a gente entender. Senão a gente vai continuar assim, sabendo, mas não praticando. Então continua sendo para mim no mesmo estágio de antes. Não há um crescimento, né? Não houve crescimento. E eu destaco aqui do texto uma passagem que ele disse aqui que a gente reflete muito. Que ele disse assim: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Aí o texto continua: mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Então é aí que vem os esclarecimentos. Claro que ninguém quer sofrer, nem o Pai nos quer sofrer, tá? Mas que a gente passe pelas dificuldades com fé, com coragem, com paciência, né? E tudo tem uma causa. Às vezes é dessa própria encarnação que a gente fez escolhas, né? As nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio tem sempre as suas consequências, às vezes boas, às vezes ruins, então nós temos que estar atento a isso. E também de outras encarnações. A gente também traz alguns traços que a gente ainda precisa trabalhar nessa encarnação. Então, às vezes, a gente precisa passar por algumas coisas para poder entender. Mas que a gente fique atento para sempre que a gente passar por alguma coisa, por que estou passando por isso? O que eu posso melhorar para que isso não volte? Né? Porque o sofrimento tem duas causas, né? Uma é ignorância, né? Se eu não sei que a tomada dá choque, eu vou lá e coloco o dedo e vou tomar choque. É uma ignorância. A outra é por teimosia. Eu já sei que mas aquilo eu não quero fazer desse jeito. Eu quero botar o dedo de novo na tomada, mesmo sabendo que dá choque. Então aí passa a ser uma escolha, mas de acordo com aquilo que eu acho que ainda é bom para mim. Já não é da ignorância. Então eu também tenho essa escolha, eu tenho esse livre-arbítrio. Então nesses dois casos a gente vai sofrer, vai tomar choque. Agora tem o terceiro, eu sei que não é bom, eu sei que isso acontece, então não vou mais colocar o dedo lá. Então vou me esforçar para não precisar fazer mais isso. Para que eu vou fazer isso? Então a gente começa a se mudar e fazer questões para que a gente consiga mudar e não sofrer mais. Pois é, a gente fica conversando e a gente pode aí ter muita coisa para conversar. Mas nós estamos chegando ao final do nosso Evangelho no Lar e vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo por essa oportunidade. E vamos fechar os nossos olhos, concentrando a nossa mente, o nosso coração, querido Mestre Jesus, e agradecendo por essa oportunidade em que mais um estudo, mais um ensinamento pôde ser trazido. Que o Mestre abençoe a nossa caminhada, nos dando muita fé, muita paciência para passar por todas as dificuldades. Que nunca coloque em nossos corações a revolta, mas sempre a sua paz. Que Ele nos abençoe hoje, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, estendendo esse amor a todos os nossos irmãos e ao nosso planeta. E agradecidos por esse momento de paz, por essa equipe espiritual amiga, presente ao nosso Evangelho no Lar, pedimos permissão a esse plano espiritual para encerrar o nosso Evangelho de hoje, rogando ainda que abençoe as nossas águas para que possam servir de remédio
para o nosso corpo físico, mas acima de tudo, para o nosso corpo espiritual, nos dando muita paz e muita força nessa caminhada. Obrigado, querido Mestre Jesus, e esteja conosco sempre. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.